Irmãos, há um tempo atrás, eu tive um sonho. Acredito eu que foi uma revelação, porque sempre quando eu vou orar, ou quando eu estava no meu carro trabalhando, e eu falava com Deus: Deus, fala comigo, Senhor. Eu preciso, de qualquer forma, através de um sonho, ou de qualquer outra forma, eu quero ouvir a tua voz. Mostra-me para mim, Senhor, alguma coisa em sonho sobre a tua volta, para que venha me deixar alerta, né? E aí, irmãos, eu sonhei. Tinha um lugar alto, certo? Um lugar alto, e era como se fosse um monte. E desse monte eu conseguia ver toda a cidade. Só que eu estava lá, irmãos, e tinha um trono, né? E no trono estava o Deus vivo, né? O Senhor Jesus. Só que eu não via o seu rosto. Só via assim do peito para baixo. De um lado tinha um anjo e na sua direita tinha outro anjo. E atrás tinha um outro anjo e uma mesa, certo? E nessa mesa tinha vários livros e o anjo tinha um rolo. E ele estava tipo com uma caneta, né? Era uma caneta assim, acho que tipo de pena, não recordo muito bem, mas era uma caneta, eu acho que era até de ouro. E irmãos, nesse anjo que estava do lado direito do Senhor, tinha uma caixa, né? E essa caixa brilhava como ouro. E eu, no meu pensamento, no lugar baixo que eu estava, né, olhando eles assim, eu na minha mente pensei assim: nossa, o anjo vai abrir aquela caixa e vai tirar uma trombeta para tocar. E eu fiquei observando, irmãos, aquilo, né? Eu só sei, irmãos, que naquele momento o que estava sentado no trono se levantou com toda a autoridade. E nisso que ele levantou, um anjo que estava do lado esquerdo olhou para o que estava do lado direito e falou assim: chegou a hora. E um detalhe, irmãos, uma coisa muito assim interessante, é que o anjo, quando olhou para o outro anjo, ele não mexeu a boca, mas ele falou, não sei como, né? Eu fiquei olhando aquilo ali, o anjo olhou, eu escutei eles falando, mas porém não mexeram a boca. E aí aquele anjo que estava ali do lado direito, ali perto daquela caixa, pegou a caixa, irmãos, abriu, que estava brilhando muito, uma luz, irmão, parecia, sabe, era ouro, mas brilhava demais. Quando ele abriu a caixa, irmãos, ele pegou uma trombeta. Foi justamente o que eu estava pensando, né? Ele vai tirar uma trombeta de lá, e foi, irmãos, tirou uma trombeta. Brilhava como ouro. E aí o anjo falou assim: chegou a hora. E aí, irmãos, aquele anjo pegou a trombeta e tocou aquela trombeta, sabe, um som mesmo bem alto. E nisso, quando ele tocou a trombeta, irmãos, eles desapareceram. Os dois anjos desapareceram e o que estava no trono sumiu também. Aí, irmãos, eu fiquei desesperado, querendo saber o que tinha acontecido. E aí, irmãos, eu tinha um outro anjo que estava lá atrás, né, que ele estava com um monte de livros, uns rolos. Ele pegou, me deu um rolo, né, um papelzinho assim, não era muito grande. E aí eu desenrolei ele. E aí, irmão, quando eu desenrolei esse rolo, irmãos, eu estava escrito tudo o que tinha acontecido na minha vida, desde quando eu era criança. Só que quando eu abri esse rolo, irmão, é como se a minha mente começasse a voltar para trás, voltando, sabe? Até quando as primeiras coisas que eu fiz quando eu era criança, eu consegui lembrar tudo que eu fiz, irmão, eu lembrava na minha mente. E aí eu começava a chorar, e aí
aí eu perguntava para aquele anjo, para onde eles foram? E aquele anjo falou assim para mim, eles foram fazer a colheita. Aí eu disse assim, mas eu quero ir, eu começava a chorar, eu quero ir. Aí aquele anjo, irmãos, pegou, né, eu estava assim num lugar baixo, né, e aí eu pedi assim para o anjo, deixa eu subir aí onde você está. E o anjo me deu a mão, né, me puxou para cima, eu subi, ele estava num lugar mais alto assim. E aí ele pegou e falou assim para mim, olha, vai e anuncia o evangelho. Irmãos, e aí eu chorava muito, né, porque aquilo lá era muito maravilhoso. E aí eu sei, irmãos, que eu peguei, né, aquele papel que o anjo me deu, né, ele pegou e falou assim, ó, vá e anuncia que o Senhor está voltando. E aí, irmãos, eu olhei assim para baixo, aí eu vi toda a cidade, né, a cidade assim. E aí, irmão, comecei a trilhar aquele caminho, descendo, até que eu cheguei numa vizinhança. E aí, irmãos, eu entrei numa casa, eu lembro que eu entrei numa casa e estava cheio de gente. Aí estava tocando até um louvor, né? Aí eu cheguei entrando assim, falando alto. Eu disse assim, irmãos, vocês viram? Aí todo mundo começou a olhar para mim e falar, viu o que, irmão? Viu o que? Eu disse, Jesus voltou, ele acabou de vir, estava ali em cima, no alto, e de repente ele tocou a trombeta, né, e desapareceu. E aí eu contei aquilo, né, o que tinha acontecido, né. Aí eu só sei, irmãos, que acho, parece que alguns irmãos começaram a chorar, né, e estava tocando um louvor. E, irmãos, foi tremendo esse sonho, tremendo, que eu acordei, né, durante a madrugada chorando muito, porque tocou na minha alma profundamente. Irmãos, o que eu quero dizer, eu espero que talvez eu não consegui, sabe, passar da melhor forma para você essa experiência que eu tive, mas eu acredito, irmãos, que foi Deus ali me revelando, né, o que está por vir. Eu espero, irmãos, que eu e você possa ficar firme nos caminhos do Senhor. Então, meu querido e minha querida, fique firme nos caminhos do Senhor. Pregue a palavra, pregue o evangelho do Senhor Jesus. Amém? Tá bom? Em nome do Senhor Jesus, irmão, que Deus venha abençoar a tua vida e que você possa permanecer firme